Buenas a todos, eu sou o Felipe Magno, esse é o canal Futebol e FIFA e hoje eu vou mostrar para vocês o 11 ideal do Equador que pode levar essa equipe muito longe na Copa do Mundo. Bom, para começar, um goleiro experiente, Galíndez, jogador com muitos anos de seleção, jogador que é um dos capitães da equipe, com certeza não vai comprometer e inclusive pode ajudar, facilitar essa chegada mais distante do Equador na competição. Por quê? Porque a grande força do time equatoriano está na sua defesa, uma defesa que foi a menos vazada das eliminatórias e que ela é composta por 3 jogadores de grande potencial, alguns já praticamente no auge de suas carreiras, como o caso de Hincapié, zagueiro barra lateral esquerdo, que joga no Arsenal, jogou a final da Champions muito bem, inclusive, Paty, o campeão da Champions com o PSG, zagueiro já consolidado desde os tempos de Bundesliga, e agora bicampeão de Champions League com a equipe francesa, e Ordões, zagueiro que joga na Bélgica, zagueiro de projeção, jovem ainda, que em breve provavelmente deve pintar em um grande clube europeu. Além dessa tripé defensivo, temos uma dupla de volantes fortíssima, que é de Caicedo, para mim um dos melhores volantes do mundo, jogador do Chelsea, jogador que já custou aí mais de 100 milhões de euros ao clube inglês, apesar de ser tratado como uma contratação naquele momento absurda, hoje se mostra um valor bem pago. Ao lado dele, Vite, jogador do futebol mexicano, muito jovem ainda, provavelmente um dos destaques dessa Copa do Mundo e quem sabe já na próxima janela desembarcando também no futebol europeu. Nas alas, Estupiñán, jogador que teve um bom momento do Brighton, foi para o Milan para substituir o Theo Hernandes, não conseguiu ter uma boa temporada, mas é um jogador consolidado ali pelo lado esquerdo. Preciado, que veio para o Atlético Mineiro, jogador muito forte, surgido aí no Independente Del Valle. O jogador não se firmou também no Campeonato Brasileiro, mas na seleção equatoriana é um jogador que tem muita força e faz com que essa equipe seja uma equipe híbrida, digamos assim, já que o Ordões e o Hincapié fazem muitas vezes as laterais nas suas equipes, a equipe joga com esse balanço defensivo em que o Hincapié cai como zagueiro, puxando o Estupiñán, fechando como lateral, podendo fechar com linha de 5 e ao mesmo tempo o outro lado também, Preciado caindo para um lado de cá e Hincapié caindo para uma lateral esquerda, fazendo esse balanço, ora a linha de 4, ora a linha de 5, deixando uma solidez muito forte defensiva para a equipe. Daí para frente, o jogador mais criativo, mais promissor talvez da geração, que é o Kendry Páez, teve uma passagem pela Europa, não tão bem sucedida, voltou para o River Plate agora, não conseguiu ainda se adaptar, mas é um jogador de muita projeção, muita qualidade técnica, que pode explodir aí de novo na Copa do Mundo. E na frente, o jogador de muita entrega, que é o Plata do Flamengo, às vezes peca um pouquinho em finalizações, na melhor definição da jogada, mas é um jogador que entrega muita vontade e também vai te ajudar muito nesse momento defensivo. Então o Equador tem pelo menos 8 jogadores que conseguem recompor bem e marcar com muita intensidade, além do Kendry Páez, que fecha bem, e o jogador Valência, jogador que teve uma passagem que oscilou muito aqui no futebol brasileiro, foi para o futebol mexicano, passagem irregular até o momento, mas é um jogador histórico, não tem como negar que é o jogador maior artilheiro da história do Equador em Copas, vai jogar, é um jogador experiente, tem esse momento, esse brilho dele sempre em Copas do Mundo, então é um jogador que pode pintar muito bem. Além disso, temos algumas opções aqui, temos o próprio Félix Torres, jogador ex-Corinthians aí como opção para zaga, Arboleda acabou não sendo convocado, Alan Franco, que é um jogador que muitas vezes entra ou fazendo a ala ou fazendo esse volante por dentro também, às vezes até jogando de meia no lugar do Páez, num momento em que o Equador precise se defender um pouquinho mais. Algumas opções mais ofensivas, como o Ramírez, o próprio Angulo, que é um outro jogador que pode atuar, joga pelo lado esquerdo e pelo lado direito, pode jogar no lugar do Preciado ou no lugar do Estupiñán, num momento em que o Equador possa tentar formar de repente uma linha um pouco mais limpa, uma linha de 4 para jogar mais um ponta pelos lados, tanto o Minda também, que já veio jogando no futebol brasileiro, e mais um atacante que é o Rodrigues, que pode aí ser uma opção pro Valência ao longo da competição. Então é isso, eu acho que o Equador chega forte, tem um grupo que é um grupo complicado, mas eu acho que dá para passar. O jogo de estreia é um jogo fundamental, então foi importantíssimo o Caicedo, que estava suspenso, ter sido liberado para jogar essa partida com a Costa do Marfim, porque depois tem o jogo contra a Alemanha, que é o jogo em tese perdível, e o jogo vencível, que é o outro da chave do grupo para fazer os 3 pontos, e aí com essa lógica aí de classificação dos melhores 8 terceiros colocados, muito provavelmente o Equador, com o empate com a Costa do Marfim e com a vitória no seu jogo mais fácil do grupo, consiga pelo menos uma vaga entre os 3 aí do grupo, pegando uma vaga na fase de 16 avos. A partir daí, no mata-mata, uma equipe que sofre muito poucos gols, tende a ser uma equipe muito difícil de ser eliminada, então surge o Equador aí como uma possível força aí nessas eliminatórias, nesses mata-mata, e que de repente, dependendo do chaveamento, crescer na competição e beliscar de repente quartas, que seria histórico já para o Equador, e quem sabe, por que não, dando tudo certo para a equipe, uma semifinal de Copa do Mundo, beleza? Já segue nosso canal,
Se inscreve aí no canal para ajudar a gente, deixa o like no vídeo. A gente agora ao longo da Copa do Mundo vai ter um momento aí bem interessante que a gente vai fazer um estilo de conteúdo que a cada jogo, deixa eu só botar aqui, ó, a cada jogo a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação da IA, ok? Nesse tipo de painel aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, em que vai ter uma competição entre eu, Felipe Magno, no caso, FC26 e inteligência artificial. Antes de cada um dos jogos, eu vou fazer as minhas apostas, quem é o vencedor, o jogador a finalizar no gol, se ambos marcam ou não, e também o resultado exato. Faço as minhas apostas, as minhas análises, após isso, rodo um prompt da inteligência artificial, prompt bem completo, que vai simular o jogo, inclusive com narração, mostrando quem é o vencedor, qual é o resultado exato, se ambos marcam ou não, e também o finalizador a ser escolhido para a gente apostar ali também. Faço as apostas da inteligência artificial, depois faço a mesma coisa, rodo uma simulação rápida do FC26, aqui, essa que a gente estava vendo, da partida, vejo qual é o resultado, mesma lógica, ambos marcam, quem finaliza no gol, depois a gente vai criar um critériozinho para quem que a gente vai escolher como finalizador ao gol ali, que é uma das apostas que eu quero fazer, e o resultado exato. Fizemos as 3 camadas de apostas, minhas, inteligência artificial e FC26, e vamos acompanhando ao longo da Copa quem acerta mais e quem tem maior retorno financeiro aí até o final da Copa do Mundo. Então sempre antes dos jogos da Copa eu vou estar abrindo a live uma horinha antes aqui no canal, faço todas as apostas, as minhas, as do FC26 e também as da simulação da inteligência artificial, e ao final da Copa a gente vai somando aí live a live para ver depois dos 104 jogos. Então a ideia é ver todos os 104 jogos uma hora antes de cada um dos jogos, está ao vivo aqui, para a gente fazer essa simulaçãozinha e ver quem vence, quem entende mais de futebol, quem sabe mais de futebol, se eu, ou a inteligência artificial, ou o FC26 que vem acertando aí os campeões das Copas do Mundo nas últimas edições, beleza? Um abraço!